Onde ficavam Sodoma e Gomorra? Essas cidades existiram de fato? Elas foram destruídas por fogo e enxofre, como diz a Bíblia? E, se existiram, por que nunca encontramos suas ruínas com certeza? No vídeo de hoje, vamos analisar que a Bíblia diz, o que a arqueologia afirma e quais são as principais hipóteses sobre a localização de Sodoma e Gomorra. Uma das histórias mais intrigantes do Antigo Testamento. Antes de continuarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Por aqui você encontra conteúdo de curiosidades bíblicas, cheio de história, contexto e conhecimento. Agora vamos começar pelo ponto mais importante. O que o próprio texto bíblico nos diz. Sodoma e Gomorra aparecem em diversas passagens da Bíblia, sempre associadas à corrupção moral, à imoralidade humana e ao juízo divino. A narrativa principal está no livro de Gênesis, distribuída ao longo de vários capítulos. Em Gênesis 10, 19, as cidades são mencionadas dentro do território cananeu, o que já nos dá uma pista geográfica importante. Em Gênesis 13, Ló decide morar próximo a Sodoma. O texto descreve a região como próspera, fértil e bem regada, mas ao mesmo tempo moralmente corrompida. Em Gênesis 14, as duas cidades aparecem envolvidas em uma guerra regional, sendo temporariamente capturadas por reis inimigos. Já em Gênesis 18, Deus anuncia a Abraão que destruirá as cidades. Abraão intercede, pede misericórdia, mas não são encontradas pessoas justas suficientes para evitar o juízo. Finalmente, em Gênesis 19, ocorre a destruição das cidades, descrita como um evento catastrófico, seguido pelas consequências. A fuga de Ló e a origem dos povos Moabe e Amon. Além de Gênesis, Sodoma e Gomorra são citadas diversas vezes pelos profetas, sempre como exemplo negativo de decadência moral e juízo. No Novo Testamento, o próprio Jesus cita Sodoma, tratando o episódio como real e histórico, e o usa como comparação para o juízo futuro que virá sobre a humanidade. Mas isso nos leva à grande pergunta: onde exatamente ficavam essas cidades? Do ponto de vista arqueológico, os estudos mais sérios tratam a localização de Sodoma e Gomorra como hipóteses, não como certezas absolutas. Isso acontece por um motivo simples. Não existe nenhuma inscrição antiga conhecida dizendo claramente: aqui ficava Sodoma, ou aqui ficava Gomorra. Além disso, muitos sítios arqueológicos, apontados como possíveis candidatos, apresentam camadas de destruição e incêndio, mas com datas que nem sempre coincidem com a época tradicional dos patriarcas bíblicos. Outro fator importante é que a região do Mar Morto passou por mudanças naturais profundas ao longo dos milênios. Variações no nível da água, atividade geológica, erosão intensa e presença humana quase contínua. Tudo isso pode ter apagado ou ocultado vestígios arqueológicos. Levando esses fatores em conta, surgem três principais hipóteses sobre a localização de Sodoma e Gomorra. E é aqui que o debate realmente começa. Hipótese 1. Ao sul do Mar Morto. Essa é a hipótese clássica e mais conhecida. As cidades de Bab-edá, Drá e Numeira, ao sul do Mar Morto, são assentamentos da Idade do Bronze, bem escavados e bem documentados pela arqueologia. Elas apresentam evidência de destruição, abandono repentino e localização compatível com a região bíblica. Mas aqui surge um problema importante: a cronologia. Essas cidades foram destruídas por volta de 2300 a.C., enquanto muitos estudiosos situam a vida de Abraão entre 2000 e 1890 a.C. Por outro lado, é importante dizer que a data exata de Abraão não é consenso absoluto. Alguns historiadores defendem que ele pode ter vivido um pouco antes do que normalmente se afirma, o que manteria essa hipótese em aberto. Hipótese 2. Submersas ao sul da península de Aulissan. Essa hipótese é citada inclusive pela Enciclopédia Britânica. Ela sugere que Sodoma e Gomorra podem ter existido em uma planície fértil ao sul do Mar Morto, hoje parcialmente submersa ou destruída. Estudos geológicos mostram que o nível do Mar Morto variou dezenas de metros. Áreas hoje salinizadas já foram terras férteis.
Isso combina com o texto bíblico, que descreve a região como bem regada, como o jardim do Senhor, em Gênesis 13:10. Além disso, desde a antiguidade, essa região é conhecida por betume natural, gases, enxofre e instabilidade geológica, o que ajuda a entender o relato bíblico da destruição por fogo e enxofre, sem exigir explicações fantasiosas, sobrenaturais ou exageradas. Hipótese 3. Tal el-Hammam, ao nordeste do Mar Morto. Essa talvez seja a hipótese mais divulgada nos últimos anos, e também a mais contestada. Tal el-Hammam, na Jordânia, apresenta vestígios de incêndio intenso. Alguns estudos sugeriram que a cidade teria sido destruída por um evento do tipo airburst, uma explosão aérea. O problema é que muitos especialistas criticaram fortemente a metodologia desses estudos, e parte dessas pesquisas perdeu credibilidade acadêmica. Por isso, hoje essa hipótese é tratada com muita cautela. O que podemos afirmar com alguma segurança é que a tradição bíblica e geográfica aponta para a região do Mar Morto e do Vale do Rio Jordão. A Bíblia é clara ao situar o episódio nessa área. Levantou Ló os olhos e viu toda a planície do Rio Jordão, que era bem regada. Gênesis 13:10. O sul do Mar Morto se encaixa melhor nessa descrição. É mais plano, foi historicamente fértil, é rico em betume, sal e gases. Já o norte é mais montanhoso e menos compatível com a ideia de uma grande planície fértil. No fim, não é possível apontar o local exato. Nem existe hoje um marco arqueológico definitivo que identifique inequivocamente Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra permanecem como um mistério histórico e arqueológico, mas não como um mito sem base. A Bíblia descreve uma região real, conhecida, instável e marcada por recursos naturais perigosos. A arqueologia mostra que cidades surgiram e desapareceram ali repetidamente, algumas sem deixar vestígios claros. Talvez nunca encontremos uma placa dizendo: "Aqui foi Sodoma". Mas tudo indica que estamos olhando para o lugar certo, apenas em uma paisagem que mudou radical e com o tempo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser, no próximo vídeo podemos falar sobre Zoar, a cidade que escapou da destruição e que talvez ainda exista. Até o próximo vídeo.